Você já imaginou o que aconteceria se as duas maiores facções do Brasil entrassem na mira direta dos Estados Unidos? Pois é, né? Isso que parecia talvez muito distante, improvável, já começou a virar realidade. PCC e Comando Vermelho, tá? Nasceram aqui em terras tupiniquins, cresceram dentro aí do crime organizado, agora aparecem em investigações internacionais e por causa disso eles entraram no radar do governo americano. A possibilidade de serem colocadas na mesma lista de organizações terroristas usado contra grupos considerados uma ameaça global. E se isso acontecer, pode mudar completamente o jogo, né? Bloqueio de dinheiro, pressão internacional, investigações mais pesadas e até um impacto direto na relação entre Brasil e Estados Unidos. Mas por que os Estados Unidos estão considerando essa medida? O Brasil concorda com isso e até onde essa decisão pode ir? Será que pode dar algum problema pra gente ou não? Ou vai ser mil maravilhas? Vai chegar soldado americano aqui e acabar com essa bagunça? No vídeo de hoje a gente vai entender se essa história é realmente uma solução contra o crime ou é o começo de algo bem mais delicado, talvez uma dor de cabeça, não sei. Bom, eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. PCC e CV, as duas facções mais conhecidas do Brasil, voltaram a ganhar destaque nessa semana aí, né? Na verdade, semana passada já começaram a falar disso e o motivo foi uma notícia que repercutiu no país inteiro. Surgiram informações de que elas poderiam entrar na chamada lista negra dos Estados Unidos, ou, em outras palavras, serem classificadas como organizações terroristas. As organizações criminosas de São Paulo e Rio de Janeiro já mostram no dia a dia que não são forças aí fáceis de lidar, né? São extremamente aí organizadas, já tem gente infiltrada em tudo quanto é meio, até dentro da política, então é muito difícil conseguir desmantelar, não é? E mesmo sendo brasileiras, a gente sabe que as atividades delas não ficam só por aqui, né? Elas se estendem para fora do país também, e é justamente por isso que essas facções passaram a chamar a atenção de ninguém menos que Donald Trump, ou melhor dizendo, dos Estados Unidos. Agora fica a pergunta aí, né? O que pode acontecer se isso realmente for oficializado? Na semana passada começou a circular então a informação de que o governo dos Estados Unidos estaria avaliando classificar essas duas facções como organizações terroristas internacionais e claro, né, isso chamou muita atenção por aqui, principalmente depois que a própria porta-voz do Departamento do Estado americano, a Amanda Robertson, ela confirmou que essa possibilidade realmente está sendo analisada. A declaração aconteceu durante um evento de segurança chamado Cúpula Escudo das Américas, realizado lá na Flórida. Vale lembrar que nada disso é oficial ainda, tá? Tudo segue em discussão dentro do governo americano, mas isso pode indicar que essa decisão talvez não esteja tão longe assim de acontecer. E se essa classificação realmente for adiante, as facções podem acabar entrando na lista oficial de organizações terroristas estrangeiras dos Estados Unidos. Isso abriria espaço para uma série de medidas bem pesadas contra elas. Entre essas medidas, né, o bloqueio de bens e contas ligadas aos grupos, sanções financeiras em nível internacional, punições para pessoas ou empresas que financiem essas organizações e até um aumento na cooperação entre países para poder investigar e combater essas redes. No fim das contas, o objetivo é claro, né, atingir diretamente a estrutura financeira dessas facções e talvez enfraquecê-las, não é? Aqui já dá para entender que mesmo que os Estados Unidos realmente decidam classificar essas facções como terroristas, isso não significa que eles teriam um cartão verde para sair por aí jogando bomba no Brasil, né, jogando bomba nas favelas, né? Não é assim que funciona, tá? Pelo menos no papel. Então, olhando por esse lado, seria algo mais estratégico do que militar, tá? Uma forma de pressionar sem partir para esse tipo de ação direta. Mas para tudo isso acontecer, sair do campo das ideias, ainda precisa rolar um processo, né? A decisão oficial tem que ser tomada, comunicada ao Congresso dos Estados Unidos e depois publicada pelo governo americano. E o curioso é que isso pode estar mais perto do que parece. Segundo informações divulgadas aí por veículos de imprensa, como a própria Folha de São Paulo, representantes do governo dos Estados Unidos, incluindo agentes do FBI e assessores ligados à administração de Donald Trump, já estiveram no Brasil em visitas recentes, trabalhando em cooperação para coletar dados e monitorar essas facções. Inclusive, em nota oficial, o Departamento de Estado classificou essas organizações criminosas brasileiras como ameaças significativas à segurança regional. E como eu já tinha comentado, isso tem muito a ver com o envolvimento dessas facções em atividades como tráfico internacional de drogas, violência armada e atuação em redes de crime que ultrapassaram ali fronteiras. No fim das contas, é justamente esse conjunto de fatores que faz com que os Estados Unidos passem a enxergar esses grupos como uma preocupação real de segurança. Opa, senhores, uma pausinha rápida aqui para eu te fazer uma pergunta. Você gosta de futebol?
Bom, então presta atenção que eu vou te mostrar onde que eu faço as minhas apostas esportivas antes mesmo do jogo começar. E é óbvio que eu tô falando da Blaze, patrocinadora oficial desse canal. Na Blaze você encontra de tudo: Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, né, com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar. Lembrando que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos, regulamentada pelo Ministério da Fazenda e possui autorização oficial para operar. Senhores, estamos aqui novamente na plataforma da Blaze, estamos aqui na página inicial e vamos para a área de apostas esportivas aqui. Aqui já vai aparecer então os principais jogos de hoje, tá? Mas eu quero Brasileirão Série A. Vamos procurar algum clássico aqui pra gente fazer a nossa fezinha. E eu já achei aqui, dia 1 de abril vai ter Internacional e São Paulo, ó. 2.22 aí a odds pro Internacional e 3.4 pro São Paulo. Eu vou no Internacional, tá? Vou apostar nele. Aqui eu já escolho o valor que eu quero. Vou deixar o primeiro valor aqui mesmo e já vou fazer a minha aposta. Efetuar a aposta, só aguardar. Tá feito então. Vocês viram como é simples? Agora é só aguardar aí, dia 1 de abril às 19h30, esse clássico pelo Brasileirão na Série A. Para participar é simples, junte-se à Blaze acessando o primeiro link na descrição ou escaneando o QR Code que está aqui na tela. O cadastro é 100% digital e seguro. Lembrando, apenas para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. No dia 7 de março aconteceu a chamada Cúpula Escudo das Américas na Flórida. Por lá, os Estados Unidos também discutiram cooperação em segurança com países da América do Sul. Segundo Trump, o objetivo da reunião seria promover a liberdade, a segurança e a prosperidade. E no discurso, ele citou os cartéis de drogas como principal motivo para intensificar a atuação do seu governo na América Latina. Vale lembrar aí que recentemente o El Mencho caiu, né? Ali pelo governo mexicano, mas com a ajuda ali também da inteligência dos Estados Unidos, né? Mas um detalhe acabou chamando a atenção, tá? O governo brasileiro não participou do encontro, assim como Colômbia, México e Venezuela. Segundo algumas pessoas aí, essas nações sequer teriam sido convidadas. Por outro lado, chegou a circular informações aí de que o Trump acreditava que os países tinham sido convidados, mas que não compareceram. E aí fica a pergunta, né? O que esses países têm em comum? Todos são comandados aí por presidentes de esquerda, o que levanta ainda mais debate sobre a postura deles em relação ao combate ao tráfico de drogas, né? E nessa reunião do fim de semana, como você disse, não estiveram presentes e porque não foram convidados, viu, Paula? Não é porque declinaram o convite, não. Colômbia, Venezuela, México e Brasil. Portanto, segue agora a curiosidade se realmente Donald Trump vai dar esse passo à reunião que estava sendo cogitada entre Lula e Donald Trump para este mês ainda de março. Agora ninguém sabe se ela vai ser confirmada. O que dizem por aqui é que haverá uma reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira. E dali vamos ver se Mauro Vieira tenta contornar os americanos para que eles não coloquem os amigos do PCC e do Comando Vermelho no grupo de narcoterroristas, mas isso parece que é uma posição inegociável do governo americano. Mas o fato é que foi justamente nesse encontro que a porta-voz confirmou a possibilidade de incluir as facções brasileiras na lista dos Estados Unidos, classificando esses grupos então como organizações terroristas. Parece que os Estados Unidos chegou a pedir que o Brasil classificasse as facções como organizações terroristas, mas o Brasil então teria negado. O governo brasileiro rapidamente se posicionou contra essa classificação, afirmando que embora o PCC e o Comando Vermelho sejam organizações criminosas, eles não podem ser considerados grupos terroristas. A justificativa oficial para isso é que pela legislação brasileira, o termo terrorismo exige uma motivação política, tá? Ideológica ou religiosa por trás dos atos de quem recebe essa classificação. Já no caso das facções, o entendimento é que o principal objetivo delas é o lucro, principalmente através do tráfico de drogas e de outras atividades ilegais. Por isso, dentro da lei brasileira, esses grupos não são enquadrados, então, como organizações terroristas, e sim como organizações criminosas. Mas e se o Trump simplesmente ignorar tudo isso e ainda assim classificar o PCC e o CV como terroristas? Como eu já falei, os impactos seriam muito mais financeiros e diplomáticos do que qualquer outra coisa, tá? Isso poderia ampliar investigações internacionais, aumentar a cooperação policial entre países e dificultar ainda mais as transações financeiras ligadas a essas organizações
organizações. Segundo especialistas, isso não significa que haveria uma intervenção militar ou algo do tipo, tá? Mas também não dá para duvidar de nada, né? Ainda mais considerando que nesse último mandato o Trump ele tem tomado algumas decisões bem imprevisíveis. Essa guerra contra o narcoterrorismo é uma guerra do governo americano. Essa guerra é uma guerra que até antecede o que aconteceu com Nicolás Maduro, o que está acontecendo com o Irã. É uma guerra que foi estabelecida durante todo o ano de 2025. Então, grandes cartéis como cartel Trem de Aragua, por exemplo, que é sempre muito citado pelo presidente americano, todos eles já estão na lista de narcotraficantes. Isso dá aos Estados Unidos, Paula, um poder maior em relação às transações financeiras, sem ter que passar por toda a burocracia de governos. E no caso do governo do Brasil, os americanos sabem que é um governo alinhado com o Hezbollah, que é um governo alinhado com o Irã, com o Hamas, por exemplo. Mas, pelo menos aparentemente, né, o Trump ele estaria conduzindo tudo isso com o objetivo de combater o crime internacional. A pressão diplomática, nesse caso, faria parte da estratégia para poder alcançar esse objetivo. A ideia seria usar mecanismos legais, normalmente aplicados ao terrorismo, para atingir grandes redes criminosas que atuam fora das fronteiras. E um detalhe que também surgiu nessas investigações é que alguns relatórios internacionais mencionam possíveis conexões entre integrantes do PCC e grupos ligados ao Hezbollah. Então aí já começa a mudar de tom, né, a figura aí, e de fato é uma boa justificativa aí para colocar PCC e CV, pelo menos PCC, né, se tiver ligação com o Hezbollah também, como grupo terrorista, né. Essas suspeitas estariam ligadas principalmente à região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, uma área que já aparece há anos em investigações sobre crime internacional. Por enquanto, o governo americano segue analisando informações e relatórios sobre a atuação dessas facções. Se realmente decidirem classificá-las como terroristas, ainda vai ter toda aquela burocracia, mas só o fato dessa possibilidade de estar sendo discutida, é claro que já gerou uma baita dor de cabeça, né? Talvez um baita debate diplomático e jurídico entre Brasil e Estados Unidos. O fato é que o promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Lincoln Gakia, ele chegou a conversar com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Ele afirmou que o governo americano não pretende levar em conta a posição do Brasil sobre classificar o PCC como organização terrorista. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, ele também chegou a conversar por telefone com o secretário aí de Estado dos Estados Unidos, e a ideia é tentar vamos deixar pra lá essa ideia, vamos cessar, tá? Mas parece que não vai rolar não, tá? Então, pelo que tudo indica, o Brasil, concordando ou não com essa classificação, os Estados Unidos devem seguir por esse caminho, tá? Vai seguir por um caminho que eles acham melhor, né? Foda-se o que o Brasil pensa, se é ou se não é. Se eles achar que é, vai ser e acabou, né? Num primeiro momento, a estratégia parece mais diplomática, mas se houver resistência por parte do governo brasileiro, isso pode acabar gerando, então, um desgaste, deixando a situação ainda mais delicada, né? E você, o que você acha? Acha uma boa ideia o PCC e CV serem classificados como organizações terroristas pelos Estados Unidos? Ou você acha que isso pode abrir um precedente perigoso aí para uma eventual interferência dos Estados Unidos nas políticas aqui do Brasil? O que você acha disso? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau!